Eu estava te elogiando, dizendo, não, pode atrasar, não tem problema, ele está resolvendo problemas sérios. O Tiger nunca... Marcão, É. te peço desculpas, mas tu sabe que a recíproca agora vai vir, tu vai ganhar uma folga esse fim de semana, mano. Oh, barbado. beleza. Tá bom, é bom. Não, tá valendo, tá valendo. O Marcão vai pedir pro Tiger se atrasar todo o programa. Não, tu sabe que eu sou meio fominha, né? Eu sei, não dá pra dar muita folga pro Marcão. Tá, agora vamos falar do Grêmio, então já. Peraí, antes, resolveu tudo que tinha pra resolver? Não, aí o problema é que eu resolvi, Marcão, e eu vim correndo pra entrar no ar, depois que eu resolvi o problema, e aí eu criei um outro problema, porque eu virei café no corredor. Já aviso que depois eu vou pegar um pano ali e limpar, não tem problema. Então eu vou sair daqui, vou dar o boletim, vou pegar um pano, limpar, e aí tá tudo certo. Maquiar também. Tu tem que se maquiar pra ir pra TV também, né? Tem que me maquiar. Não sei. Então tá aí o Grêmio, hein? O Grêmio, maquiado, tá de cara limpa. O Grêmio ele vai estar um pouco maquiado, né, na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro, principalmente porque vai preservar alguns jogadores. Aquele rodízio que vai ser feito agora pela equipe do Grêmio para poder jogar as duas competições, Campeonato Brasileiro e Libertadores, com alguma força. Os dois laterais, por exemplo, Marcão, eles devem trocar, né? Os laterais da partida contra o Atlético devem ser Victor Ferraz e Diogo Barbosa, retornando à equipe. E aí, com esse rodízio, a gente pode dizer que Victor Ferraz e Diogo Barbosa serão os laterais do Campeonato Brasileiro e Orejuela e Cortez serão os laterais da Libertadores da América. Pode ser um critério, né, que o Renato utiliza, já que tem 4 jogadores brigando por titularidade nessas posições do campo. E aí, contra o Atlético agora, vai jogar Victor Ferraz e o Diogo Barbosa. Se tem um mistério ainda, Marcão, sobre a situação do Jeromel, do Maicon, do Jean-Pierre. Eles não devem atuar amanhã contra o Atlético Mineiro, porque se tem condições de recuperação, devem guardar essas condições de recuperação para o jogo de terça, contra a Universidade Católica na Arena do Grêmio. Não deve já gastar o cartucho que tem na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro, mesmo que o Grêmio precise de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. E aí é muito possível que se repita o meio-campo que jogou no último Clássico Grenal, com Lucas Silva, Matheus Henrique e o Darlan, e aí o Maicon e o Jean-Pierre sendo opções para a Libertadores da América. O DM não divulga boletim médico sobre esses jogadores, não se tem uma notícia da evolução deles desde o Clássico Grenal, mas se espera que eles possam ter condições na terça-feira contra a Universidade Católica, Marcão. Bom, tá certo, isso é importante. Agora, o Grêmio vai enfrentar o líder do campeonato. O líder do campeonato. E visivelmente está abrindo mão do Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio, pode ser que sim, Marcão. Tá tentando manejar, né? Tá tentando manejar, mas vai preservar, sim, alguns jogadores no Campeonato Brasileiro. Outra questão também, Marcão, que eu destaco é que o jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro talvez não seja o único embate da temporada de Grêmio e Atlético. Porque fora de campo, parecem travar um outro duelo. Um duelo por Cavani aqui no Brasil. Explico. Uma especulação muito forte, uma informação trazida pelo Meneghetti até, de que o Atlético Mineiro realizou uma proposta para trazer Cavani para o Brasil, para o Atlético Mineiro. E o que a gente tem de informação da direção gremista é que há um recuo nessa negociação. O Grêmio argumenta que, se entrar em um leilão doméstico pelo Cavani, não quer contratar o jogador. Então que ele vá para o Atlético. O Grêmio recua na negociação com a possibilidade do Atlético entrando no negócio. Entrou no negócio ao ser oferecido pelo empresário do jogador. O empresário do jogador também ofereceu para o Atlético, que tem lá na MRV Engenharia um mecenas que está depositando muito dinheiro na equipe atleticana, mas a informação que se tem lá de Minas em primeiro lugar, que a pedida salarial do Cavani assustou os atleticanos e que o Atlético esteve interessado nessa situação. Tudo isso caso o Cavani não venha, não consiga um time no futebol europeu. Hoje a especulação mais forte, ela é do Atlético de Madrid, Marcão, que está tentando se livrar do Diego Costa para levar o Cavani. O Gabriel até me trazia de que portal é aquela matéria, Gabriel? O Gol. Do Gol. Que deu a notícia, inclusive, do Messi. Isso. Da entrevista do Messi. Do Gol, que o Atlético de Madrid está oferecendo para o Cavani 1 ano de contrato com cláusulas de renovação automática toda vez que o Atlético de Madrid se classificar para a Champions. Ou seja, um contrato quase vitalício para o Cavani, né? No mínimo 2 anos, porque o Atlético de Madrid vai se classificar para a Champions. Então, agora, o Suárez acertou, né? O Suárez já é jogador do Atlético. Tá. Anunciado hoje, inclusive.
Então, E o objetivo do eles Atlético formariam um ataque da seleção uruguaia. da seleção uruguaia, que é o pedido do Simeone. Um ataque com Cavani e Soares, só que para isso tem que se livrar do Diego Costa antes, Marcão. E aí estão buscando uma alternativa para o Diego Costa, que não quer ficar lá por Madrid também. Ele já andou pela Inglaterra Marco também. Antônio, Jogou no Chelsea. Diga, Sérgio, tudo bem? tudo bem, Marco Antônio? Tudo ótimo. Ontem, Tudo quando o Tiger Junk saiu a notícia de um suposto interesse do Atlético Mineiro no Cavani, e toda a matéria, tinha lá que o Real Madrid ele foi oferecido ao Foi Real oferecido para o Madrid. Real Madrid, isso. Isso mesmo. Mas olha só, o Real Madrid disse que não prefere não causar nenhuma fissura nas finanças do clube, não investirá nessa janela. E o Só que Cavani... aqui os clubes brasileiros vão bem obrigado de dinheiro. E o Cavani, né, Sérgio, é um jogador de 33 anos, então o Real Madrid tem por cultura ultimamente, nos últimos anos, investir pesado em jovens, né? A gente lembra quais foram as últimas contratações do Real Madrid envolvendo brasileiros. O Rodrigo, que tinha menos de 18 anos, Vinícius Júnior, que tinha menos de 18 anos, e o Militão, que estava... O Renier, que tinha menos de 18, e o Militão, que estava no Porto e tinha 22 anos de idade. Então o Real Madrid é um clube que vem investir pesado em jovens jogadores. Investir pesado um cara de 33 é mais caro do que investir num cara de 18, né? Claro, não há dúvida disso. O Forlan, por exemplo, deixou o Internacional endividado? Muito, né? Bastante. O acordo do Muito. Forlan foi terminou de ser pago ano passado. Pois é. Então tá, vamos aguardar esse aí. Esse é uma longa novela, né? Isso. A janela lá fecha quando? 5 de outubro. 5 de Tem outubro. mais Qual uma é? situação. Tem mais uma situação. Tava conversando com o César hoje. As inscrições fecham dia 6. De jogador. Qual é a tua opinião, Marco Antônio? Não, eu Eu acho que o preciso Cavani... da tua opinião. Sobre o Cavani, Que se ele vem ou não vem. eu acho que ele vai jogar no Grêmio. No Grêmio e o Tiger. Eu acho que ele não vai jogar no Grêmio, Sérgio. Eu acho que ele acha clube na Europa. Eu vou colaborar para ele jogar no Danúbio, que é meu time lá no Uruguai. Agora eu comecei a ter time em tudo que é lugar. Tu sabe que é um espetáculo, a conta que eu e o Paulo Pires a gente fez, que é o seguinte, os torcedores do Nacional, eles estavam fazendo uma vaquinha, né, pra trazer o Cavani pro Nacional. Só que aí, Marcão, imagina, para pagar o salário do Cavani, que é quase 15 milhões de dólares por ano, cada cidadão uruguaio, que a população uruguaia é de 3 milhões de habitantes, cada cidadão uruguaio teria que depositar 5 dólares, que é 272 pesos. Ou seja, teria que ser torcedor do Uruguai, teria que ser torcedor do Peñarol, Claro. do Danúbio, do Defensor, o Mujica, que torce pro Cerro, todo O mundo. Soares e o Cavani tem que pagar. O Soares e o também. Cavani tem que pagar também. Cada um tinha que dar 272 pesos, aí conseguem pagar um ano de salário do Cavani. Vocês estão falando de Uruguai? Eu estava observando que eu sigo o Nacional e o Peñarol no Instagram. O Peñarol tá numa draga, hein? Tá. Eu só sigo o fase. Nacional. E o Forlan saiu lá, né? O Forlan tinha Forlan assumido como foi técnico e foi demitido. demitido. É. Ele ficou quantos jogos sem ganhar aí? 6 jogos, parece que perdeu 5 e empatou uma, coisa assim. E ele quer treinar o Inter, Marcão. Ele quer treinar o Inter? É. Não, olha aí. Mas acho que ele não está preparado para treinar um time grande como o Internacional. Aparentemente não, né? Não, pelo fiasco que ele fez aí no Peñarol. O Peñarol é um time muito fraco, muito fraco. Eu vi um jogo do Peñarol aí. O Peñarol não honra a tradição, esse time atual a história do Peñarol, que é uma história rica Agora, e bonita. a camiseta é muito bonita, né? Eu acho que é uma das mais... top 3 mais bonitas do futebol mundial. Pra Tu mim. viu a nova? Não. Não acha, Sérgio? Não tá. Não, é que eu sou primeiro que eu sou nacional, não sou mais Danúbio. Já mudou. A segunda do Nacional é uma coisa de louco. Ah, é? É a vermelha? Não, uma azul bem Azul? clarinha. Ah, boa. É, parecida com a Detalhes em camiseta branco do e Manchester vermelho. City. A cor do City. Viu? Viu? E o Peñarol lançou uma Não camiseta falo mais agora. hoje, viu, Marco Antônio? Oi? Já esgotei as cotas de besteira, hoje estou fora. Pra falar mais, agora vai ter que Não. pagar, né, Serginho? Agora só. Não, vou ter conto que contigo. pagar. Olha aqui, ó. Vocês viram a camisa nova do Peñarol, a número 3? Ela é metade verde e metade
Jaldinegra, que é preto e amarelo. Estragamos, né, Marcão? Não, mas ficou linda, cara. Não ficou pode, linda. não. Com essa Ficou linda. descrição que tu deu, é impossível uma camiseta dessa ser bonita, Marcão. Eu É que vou olhar aqui. eu não sou Clodovil, eu não tenho essa habilidade Ah, não, é. que alguns têm. Né? Eu vou pesquisar aqui. Agora, a camiseta titular do Penharol eu acho muito bonita. Lembra do Bagé? É bonita, sim. É bonita. Mas top 3 eu não sei se ela é top 3. É que eu acho a combinação preto e amarelo uma combinação muito bonita. Borussia Dortmund também é bonito, né? É Amarelo e bonito, preto. é bonito. É. O Esporte Clube Ouro Uruguaiana. e negro. Quem mais? O Esporte Clube Uruguaiana também é amarelo e preto. Uruguaiana. O Bagé. Bagé. O Grêmio Esportivo Bagé. É preto e amarelo. É, preto e amarelo. É. Ouro negro. Ouro. O TAC, o Três Passos Atlético Clube, era amarelo e preto. Agora tá rico, né? Agora tá rico, é. Pode se comprar todas as cores. Depois que Vendeu o Luiz vendeu o Henrique. Luiz Henrique, 40 milhões de reais. Imagina o time que esses caras vão montar pra terceirona, Marcão. Que espetáculo, hein? Tomara que eles façam lá bom proveito desse dinheiro, né? Eles O têm clube tá foco rico nessa agora. preparação mais de garotos, né? O Cezinha era um caso, agora o Luiz Henrique. Vão Pode fazer bem investir pro melhor. pô, 40 milhões? Então tá, Taigor. Assim mesmo? É, 40 milhões, é quase 40 milhões, é 37 milhões. Porque eles tinham 50% ainda do Luiz Henrique. E aí o Luiz Henrique foi pro Não. Ele era do Três Do Passos Três Passos, tava no e o Botafogo tinha 15% dele. E tinha ele por Isso. empréstimo. Olha aqui. Eu recebo aqui, 12h15, um recado. Quem derramou café no corredor, favor limpar. Tô indo. Tchau pra ti. Tchau, vou ali pegar o pano. Isso aí. E o Inter, hein? Marcão, só vou abrir um parênteses rápido. Sim. Porque eu fiquei perplexo com essa. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, é porque saiu uma foto do time todo do Flamengo no avião, todos sem máscara, né? Vindo do Equador. E ele explicou porque todos estavam sem máscara. Parece que alguém descobriu a cura, viu? Na hora da foto eu também tiro a máscara, prendo a respiração e coloco de novo. Por isso que eles estavam todos sem máscara no avião, tá. entendeu? É só Olha aí, ó. Dar uma prendida na respiração, tá tudo certo. Isso. Bom, mas vamos falar do Inter, Marcão, que, olha, tem uma situação importante a acontecer e hoje a gente vai ter mais um capítulo dela, que é a entrevista coletiva do presidente Marcelo Medeiros. Ele vai conceder uma entrevista hoje, estava marcada para as 11 da manhã, mas mudou para as 5h30 da tarde. Depois do clássico ontem, né, o vice de futebol, o Alessandro Barcelos, ele concedeu uma entrevista coletiva, falando sobre o clássico, mas também garantindo permanência do técnico Eduardo Cudê, que o time tem sentido a falta de intensidade, e aí foi questionado muito sobre a questão do ambiente, né, do Inter devido às eleições que se aproximam. Ele falou que é permanecer longe desse processo eleitoral e tudo mais, mas naquele momento nenhuma palavra sobre sair do cargo. Só que as informações que nós temos, e aí a gente estava conversando hoje pela manhã, eu e o Taigor, buscando mais situações sobre isso, é que dentro do Inter, no bastidor, há uma pressão muito grande para o Marcelo Medeiros tirar o Alessandro Barcelos do cargo de vice de futebol. Porque o Alessandro ele deve concorrer com uma chapa de oposição no pleito em novembro. Então, o bastidor do Inter é muito forte nesse sentido, pedindo uma saída do Alessandro Barcelos. O grupo político dele se aliou a grupos de oposição. Isso, é o Academia e vai me fugir o nome do outro grupo agora. Ele é do I9, Não, ele não é do I9. mas o I9... Está É o- envolvido nessa união. Isso. Está envolvido nessa união. E aí o MIG ficou... I9 é o do Osíris Marins. Isso. E aí o MIG ficou... Vou usar o termo chateado, para não usar outra palavra, com essa situação. Então por isso que há uma pressão muito forte, o pedido de saída do Alessandro Barcelos. Conversamos com algumas pessoas. João Patrício Herman, Flávio Ordoc, falaram que não tem essa possibilidade. Mas hoje, às 5h30, a gente vai ter essa coletiva do presidente Medeiros. Algumas pessoas querem a saída do Alessandro, já converso com o presidente sobre a situação. Outras acham melhor isso não ocorrer, justamente para não entrar dentro de campo. E aí algumas outras pessoas dentro do Beira-Rio já falaram: é impossível isso não entrar dentro de campo, independente da saída ou não, porque tudo entra dentro do vestiário.
Então é uma situação a mais aí pro Inter nesse momento, que tem jogo contra o São Paulo amanhã, tem jogo importante da Libertadores na terça-feira contra a equipe do América de Cali, e pro jogo contra o São Paulo, alguns jogadores podem ficar de fora, né, visando justamente descanso para a partida contra o América de Cali, já que é uma visão até do departamento de futebol, o desgaste e o time não conseguir manter a intensidade. Jogadores como o Galhardo e o Abel podem não começar, o Leandro Fernandes deve ser titular, na lateral direito o Saravia pode ficar de fora, o Moisés e o Edenilson voltam depois de cumprir suspensão, o Cuesta e o Praxedes também, eles estavam suspensos do Campeonato Brasileiro, então é uma situação bastante complicada. Mas o grande ponto hoje, além de dentro de campo, é fora dele, com a coletiva que a gente vai aguardar aí do presidente Marcelo Medeiros às 5h30 da tarde de hoje, Marcão. E o D'Alessandro deu uma entrevista, vocês lembram? Naquele momento em que o Inter estava com dificuldade, ele voltou para jogar a Série B, e ele disse, não, tudo que acontece no clube passa para o vestiário, vai para o vestiário. Não tem como escapar. E ainda mais uma questão essa ligada diretamente ao vice de futebol do Internacional. Quer dizer, é um negócio bastante sério. E a situação do Inter na Libertadores, ela deu uma reviravolta, né? Porque era uma situação tranquila, mas como perdeu, o Internacional agora corre riscos, porque joga 2 partidas fora do Beira-Rio, né? E vai ter que pontuar, né? Vai ter que pontuar, 2 jogos fora de casa, né? Nessa terça agora contra o América de Cali, que está melhor na tabela que a Católica, então torna ainda mais direto esse decisivo confronto. pro Inter. Torna ainda mais direto esse confronto. Por isso, Marcão, imagino alguns jogadores importantes sendo poupados no jogo contra o São Paulo, justamente, se é uma visão do departamento de futebol, e o Cudê já falou também sobre isso, então não é só o departamento de futebol, mas sim também o treinador, de que falta intensidade. Acho que, olha, uma boa parte do grupo pode ser poupado visando o jogo de terça-feira. Que situação, hein? Que reviravolta na vida do Internacional depois do Grenal. Porque o Inter tinha uma situação absolutamente tranquila dentro do grupo da Libertadores, era líder, isolado, hoje está ali com o Grêmio junto, e joga 2 fora, e era líder até poucos dias do Campeonato Brasileiro, perdeu a liderança, tá? O líder joga com o Grêmio, que também vai desfalcado, só tem o Campeonato Brasileiro para jogar o Atlético, e o Inter, se jogar com um time alternativo, vamos usar esse termo, corre o risco de tomar uma lambada do São Paulo, no Beira-Rio, né? E se distanciar ainda mais do líder do campeonato. Hoje, assim, a perspectiva para o Inter, nesse momento, dessa sexta-feira, ela não é muito boa, não, hein? Não é muito boa. Mas nada que uma vitória contra o São Paulo e outra vitória lá contra o América de Cali não devolvam a tranquilidade para o Internacional. Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Mas aí é que dá, né, Benfica? É isso, aí entramos no campo prático, né? E a gente tem que ter absoluta coerência aqui. Quando a gente fazia uma análise do Grêmio, projetando o próximo jogo, sempre se dizia, o discurso era o seguinte, bom, no próximo jogo vai dar. Nós dizíamos, não, pelo desempenho, não dá, não há perspectiva. A mesma coisa agora vale para o Internacional. É pensamento mágico achar que tudo que não deu certo até agora vai passar a dar de uma hora para outra. É claro, complicou bastante a situação do Internacional. Porque se ele perdeu os 2 jogos que tem fora, e isso é uma possibilidade, né, Benfica? Sem dúvida. Ninguém quer isso, mas se é uma possibilidade. O Internacional perdeu para o Goiás fora e perdeu para o Fortaleza fora. Por que não corre risco de perder fora para 2 times estrangeiros? Claro, perdeu para o Fluminense fora também. Sim. Não, estou falando até mais recentemente. Sim, né? Claro. Tem toda a razão. E aí poupa os principais jogadores, não joga contra o São Paulo e corre o risco de tropeçar diante do São Paulo. Você está levantando uma questão aí que é muito importante, essa questão de preservação ou não de titulares internacional. Não, ele agora vai ter que fazer uma opção, Marco Antônio. Ou é brasileiro ou é Libertadores América. Né? O Grêmio parece que já fez a sua, né? Mais uma vez ele abre mão do Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o líder e vai também com time alternativo, né?
Então, Pois é. o Renato disse que não é Claramente- assim, mas eu acho que o Grêmio está abrindo mão do brasileiro de novo. O Grêmio tem muito menos razões para abrir mão da equipe titular, porque vai jogar em casa na próxima terça-feira, e Belo Horizonte é logo ali, né? E é sábado Tem o jogo, por quê né? preservar Sábado. titulares. O jogo é amanhã. Agora, Sem falar nisso. eu fiquei com a sensação de que duas coisas. A situação do Inter complicou bastante depois do Grenal, mudou da água para o vinho, ou do vinho para a água, como queiram. E o Grêmio abriu mão no Campeonato Brasileiro, de novo. O Tá Paulete, apostando as fichas na Libertadores. Paulete, ex-jogador dos bons, né, sabe o quanto uma derrota, sobretudo em Grenal, ela afeta o emocional dos jogadores. No próximo jogo, E tem o Grenal time dia entra 3, né? inseguro. Vale lembrar. Dia Olha, 3. Benfica, eu estou ouvindo e concordo com a maioria do que vocês têm falado, porque é tudo coerente. O Internacional tem que jogar com os titulares amanhã e tem que jogar com os titulares na terça-feira. Não tem nessa de poupar jogador. Quem está numa situação que o Eduardo Cudê botou o Internacional, porque nós somos analistas de desempenho, não é de resultado. Os últimos 6 jogos do Internacional, o Eduardo Cudê só fez bobagens. A diretoria do Internacional, eu não sei quem de nós falou que eu me perdi, mas realmente a política entra em campo. A política do Internacional, ela está desfocando o time dos resultados, do campo. E eu vou pegar o que fez o presidente do Grêmio. Antes do Grenal, o Grêmio estava numa crise pior que a do Internacional. Havia perdido para a Católica, estava num desespero se perdesse o Grenal. O presidente veio, deu um soco na mesa e disse: é comigo, é com o Renato, ele está prestigiado, nós vamos para frente, o nosso negócio é futebol. O presidente Medeiros tem que fazer isso hoje. Ele tem que tomar uma medida. Eu, se fosse ele, chamaria o Dunga, o Tinga, o Luiz Fernando Záquia. Eu chamaria alguém para tomar conta do futebol, porque o futebol está abandonado no Internacional, porque os 2 bons dirigentes, que eu acho que são bons dirigentes, só pensam na eleição. E o Rodrigo Caetano, a gente sabe, ele é um funcionário do clube que não se mete nisso. Ou seja, o Eduardo Cudê está com poderes maiores do que ele deveria ter e só tem feito bobagens. E às vezes, o técnico, ele assume o comando, Paulete, justamente porque percebe que o comando é fraco, né? Só que ele não Às tem vezes- esse cacife, né? E não, mas é que às vezes ele nem tem essa intenção, entendeu? Só que aí ele vai percebendo, bom, o pessoal não se manifesta, eu vou tomar conta mesmo, né? Tá certo, tá certo. Nós tivemos um Deixaram caso, tudo comigo. aqui no Rio Grande do Sul, típico disso que o Benfica está dizendo. O Brasil de Pelotas chegou onde chegou na Série B do Brasileiro graças à intervenção direta do Rogério Zimmermann, que organizou o Brasil, e foi graças à administração dele, dentro e fora de campo, que o Brasil chegou onde chegou. Eu posso dizer isso como é que se diz? De cadeira e sem nenhum problema. Graças à organização e à metodologia de trabalho do Zimmermann, é que o Brasil estava em 2013, olhem bem, em 2013, o Brasil jogava a Segundona Gaúcha. No final de 2015, o Brasil já estava subindo para a Série B do Brasileiro, onde está até agora. Tudo pelo comando do Rogério Zimmermann, que organizou o Brasil dentro e fora de campo. Merece uma estátua, né? Exatamente. Mas o caso do Internacional é isso muito vai mais ser grave visto. hoje, viu? O caso do eu Inter sei é muito disso, mais eu sei grave disso. hoje. Porque o Internacional, Eu sei ele disso está aí. com um problema sério de comunicação. A gente viu ontem o Alessandro Barcelos, belo dirigente, mas ele está com duas correntes contrárias ao Medeiros. O Chaves Barcelos é a favor do Medeiros. Ou seja, vocês acham que eles dialogam sobre futebol? Não, entregaram na mão do Rodrigo Caetano, que a gente sabe. O Rodrigo Caetano não vai se meter nisso, porque senão quem vai perder o cargo é ele. O mais fácil de tirar é ele, Paulete, que é funcionário. Para tentar O entender, Rodrigo Caetano é um ótimo aqui. executivo. Para tentar entender aqui, o que levou o presidente Marcelo Medeiros a escolher, e eu não tenho nada contra o Alessandro, pelo contrário, gosto muito dele, mas o que levou o presidente Marcelo Medeiros a escolher alguém da oposição
para o futebol. Foi uma coisa tipo... Era o como grupo Milton fez, aliado, uma né? articulação política. O Alessandro já estava na direção. Mas o grupo dele se bandeou para a oposição, Benfica. Ah, desculpa a desinformação. Não, foi, mas é coisa recente, Não, perfeito. Não, esclarecimento importantíssimo. Benfica, Eles Benfica, compõem nós para chegar ao conversamos poder, esses né? dias, eu digo... Exatamente. Nós conversamos esses dias, eu e tu, Benfica. Eu digo eu e tu porque a conversa foi mais reservada. Mas todos os demais devem, inclusive, sabem até mais do que eu, da política dos clubes do Inter e Grêmio, que eu não faço muita questão de me envolver. Mas olha assim, ó, o presidente Marcelo Medeiros está com um pepino na mão em função de uma questão política. O Grêmio, com o Romildo Bolzan, viveu alguma coisa semelhante quando ele teve que contemplar um grupo aliado tirando ou dando o departamento de futebol para o Paulo Luz e tirando o Alberto Guerra e o Duda Crefe. Isso aí são os conchavos políticos que a gente se acostumou a viver na política partidária, que hoje a política dos clubes está fazendo a mesma coisa. Muitas vezes há um prejuízo técnico, porque você tem que contemplar um aliado político da eleição. Mas nesse Isso, pra caso mim, do é uma Inter aí é barbaridade. diferente. Nesse caso do Inter, Lucianotti, me permite, é diferente. É que o Alessandro, ele estava no grupo político que fazia parte da atual direção do Internacional. E agora o grupo dele saiu dessa parceria para fechar com outros dois grupos de oposição. Então, Não, tá bem, criou entendi. um constrangimento para o presidente, né? Bom, mas Marcão, aí é o seguinte, meu amigo, o que o presidente do Internacional tem que ver, Paulette? O que é melhor para o Internacional? O que é melhor para o Internacional? É manter o atual vice-presidente de futebol? Dane-se a política, o que interessa é o clube dentro do campo. É o futebol do Internacional. E o É isso que futebol, ele tem ele que tem ver. algo. O futebol tem algo que é diferente da política. Nos conchavos que você se refere, está ok. Mas a política, ela vive em função dela mesma. O futebol tem um fator que chama-se resultado de campo. Se tu não tiveres uma estrutura política pacificada, harmônica e focada no futebol, o resultado de campo vai te destruir. E é esse o erro que o Medeiros está cometendo. O Medeiros tem que dar um soco na mesa e fazer parar com essa palhaçada pré-eleitoral e obrigar todo mundo que estiver disposto, quem não tiver que saia, a só pensar no futebol. Porque no futebol, se tu não ganhares, tu está liquidado. A gente viu agora o Grenal. O Grêmio estava mal, o Grêmio hoje está bem com a sua torcida e está bem na Libertadores. O Internacional estava líder, hoje está mal com a torcida e está com problema na Libertadores. O futebol, ele precisa ter foco, porque senão, se tu perderes jogo, não tem política que te salve. E a informação que se tem é que o presidente teria ficado pistola com essa troca de posição do grupo político do Alessandro. Vamos fazer intervalo e nós já voltamos com o apito final aqui na Bandeirantes. De volta aqui com o apito final na Bandeirantes. Nesta nova estação, não deixe de usar o seu talco pó pelotense. Ele é excelente para a higiene diária, combatendo os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar no seu dia. E agora com uma novidade, o pó pelotense aerossol jato seco, ideal para a proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas de iluminação, CFTV, hidráulica e material de rede. Ligue já para 3018-3800, 3018-3800, ou visite nossas lojas na São Pedro 934 ou Eduardo Prado 1941. Hoje é dia do rádio, né? Então a nossa saudação ao rádio. Que coisa boa o rádio na minha vida. Sempre foi o rádio.
quase 40 anos trabalhando no rádio, que coisa boa na minha vida. Criei meus filhos trabalhando no rádio. Então devo tudo ao rádio na minha vida, que é um veículo de comunicação assim fantástico, espetacular. Viva o rádio, que nunca morra o rádio. Sabe, Marcão, o rádio, teve uma época que eu fui estudar nos Estados Unidos, aí fiquei um tempo lá, e na época só se falava na convergência, na internet e tal. E, no entanto, de lá para cá, isso faz 20 anos, de lá para cá, o rádio é o único dos veículos tradicionais que se adaptou a tudo e continua Exato. Independente. É uma coisa bacana. Também fiquei preocupado na época, olha, será que vão acabar com o rádio e tal? Não, o rádio mas sobrevive. tem gente que faz força para isso. Ah, bom, isso é verdade. É verdade, Sérgio. Isso eu não posso negar. Pior é que é verdade. Agora, o que vocês acham que o presidente do Inter vai dizer hoje, hein? Vamos fazer um exercício aqui de adivinhação. Eu acredito que em outros tempos já teriam ocorrido mudanças no Internacional. O Internacional não tem a compreensão do que é disputar um clássico Grenal. Não fez ainda a leitura adequada. Não é só o Cudê, não. O departamento de futebol do Internacional tem uma culpa muito grande nessa indolência do Internacional de aceitar, de se submeter a um clássico Grenal. O Inter simplesmente tirou o Grêmio de uma crise, o Grêmio estava com o pé na crise e poderia afundar a crise, mas não soube colocar a faca entre os dentes, muito antes, pelo contrário, foi um time medroso, se acovardou dentro de campo, e em anos anteriores, o departamento de futebol, nada contra a figura do Alessandro Barcelos, eu falo aqui do cargo, teria que passar por uma mudança. O Inter precisava de um dirigente raiz agora, tipo um Luiz Fernando Záquia, que tem vivência de clube, conhece história de clube, tem liderança de vestiário. Tinha que partir para uma mudança mais drástica. E já que fez conchavos políticos, desconsidera tudo agora e bota um cara que tem vivência de futebol. Perfeito. Eu acho que é isso, Sérgio. Eu tenho falado exatamente isso. Olha, perfeita essa tua colocação. Perfeita, claro, porque eu concordo contigo, né? Mas também teria o Dunga, que poderia entrar e faria esse tipo de trabalho, claro, sem conhecer a política, sem ter a abrangência do Luiz Fernando Zac. Mas o Luiz Fernando seria um excelente candidato. Eu acho que tu lembrasse muito bem disso. Eu conversei com um conselheiro do Inter esses dias. Eu vejo a necessidade. Ele me deu a seguinte informação. Peraí. É o delay. Segue, Marco Antônio. Eu falei outro dia com um conselheiro do Internacional que me deu uma informação importante. Do jeito que a coisa está indo, ontem nós citamos o nome dele, aí eu fiquei quieto, não falei sobre isso. Mas agora eu vou aproveitar, já que está acontecendo essa crise política do Internacional. Se nenhum nome forte aparecer pela situação para disputar com a oposição que está se fortalecendo com essa mudança aí, agora no quadro político do Internacional, Giovanni Luiz seria convidado a concorrer. Sim, não sei se ele vai aceitar. Grande candidato, né? Eu acho que sim. Eu E acho tem que o Sigmund seria um também, nome né, muito Marcão? forte, né? Tem o Sigmund também. Mas o Sigmund é oposição, né? Eu estou falando pela situação. Tu fala da situação, tá O correto. nome do Luigi seria uma convocação e ele não poderá dizer não. Pois é. É o que me disse esse conselheiro. Exatamente isso, Sérgio. Me disse isso. Se a coisa apertar, vamos de Luigi, vamos tentar convencê-lo a concorrer pela situação. Olha, a informação que eu tenho pode até as coisas mudarem, né? As pessoas mudam de opinião, mudam de posição. Né? Às vezes você é sensibilizado e acaba mudando, mas a informação que eu tenho é que o ex-presidente Giovanni Luigi diria não. Ele não aceita mais participar
concorrer, participar de diretoria e, inclusive, pelo que eu sei, pode ser que as coisas mudem, é quase que uma imposição familiar que ele não se envolva mais em administração de clube de futebol, no caso Internacional. Não, e você tem toda a razão. O Sérgio Boas até colocou informação importante nessa semana antes do Grenal, de que o Luiz agora é outro homem, né? Virou um atleta, inclusive, está levando uma vida bem mais saudável, porque foi muito estressante para ele, do ponto de vista até de saúde, a última passagem. Mas o Sérgio também coloca uma outra situação agora que é reforçada pelo Marco Antônio Pereira. Agora é a hora da emergência. Agora é a hora da crise. E às vezes essas pessoas elas se superam, né? Elas encaram o desafio, elas até brigam com a família ou rompem momentaneamente com a família em nome de uma coisa que para o torcedor é maior, que é a salvação do clube. Então, ou pelo menos a salvação da situação, né? Então, daqui a pouco, Sinote, pode ser que diante disso ele até aceite. Eu acho que não, mas é que é uma circunstância nova. Pode ser, né? Pode ser. De repente, eu tenho uma relação muito boa assim, com o ex-presidente Giovanni Luiz. Não tenho falado com ele agora, dentro dessa pandemia, aí eu até não conversei com ele. Tive um contato com ele anterior, acho que em janeiro ou fevereiro. E ele, sempre que eu tocava em alguma possibilidade, algum assunto, a expressão dele é mas nem pensar, ele dizia para mim, nem pensar. Essa hipótese não existe, isso aí está fora da minha vida. Ele dizia sempre assim, né? Então, agora, deixa eu só colocar uma pimentinha aí, que é a seguinte. Internacional, como o Internacional se perde de uma hora para outra, né? Porque nós estamos falando de um time, gente, que até a semana passada liderava o Campeonato Brasileiro e era um líder isolado do seu grupo na Libertadores da América. Não vinha jogando bem? Não vinha jogando bem. Mas ele continuava, assim, na prática, atingindo seus objetivos. Como é que as coisas, no intervalo de nem uma semana, 3 dias, que é o período do Grenal, elas vão completamente por terra? Eu posso te responder, Benfica. Porque tudo que eu quero é uma resposta, Paulete. Pois é, claro que despretensiosamente eu vou dar a minha visão, né? Mas o Internacional é uma instituição puramente emocional. Enquanto ela está vencendo, a gestão tem briga interna, que a gente não sabia, agora sabe que tem, a gestão política, briga entre aspas, mas tem. Tu tens um presidente que não dá uma declaração forte. Tem um presidente, o Boas mesmo fala que ele não vem para o microfone se posicionar. Tu tem um diretor executivo que é um fantasma, porque na realidade o time, enquanto ganha, está tudo bem, todo mundo vai para frente do microfone e tal. Ou seja, não tem uma base, não tem uma estrutura sólida que na hora do revés ela te segura e parte para o contra-ataque. O Grêmio mostrou isso a semana passada. O Bolzan fez isso. O Internacional não faz isso. Então, quando tu perdes o básico, que é a vitória, tu vê que por trás de ti tem uma estrutura que só dependia daquilo. Vamos fazer intervalo aí, gurizada. E depois nós voltamos, vamos continuar debatendo esse assunto e outros tantos aqui no nosso apito final. Para nós, das tintas Renner, a cor é um elemento emocional que gera uma conexão duradoura entre as pessoas. E através de cada lata, inspiramos você a tornar a sua 27 graus e a temperatura em Porto Alegre, de volta com o apito final para BT, Papelotense, Tintas Renner e Jardine. Porto dos Mares. Porto dos Mares é uma pousada residencial localizada na praia de cima da Pinheira, a 300 metros do mar, em Palhoça, Santa Catarina. Oferece para locação apartamentos de 1 e 2 dormitórios equipados com ar-condicionado, internet, wireless, churrasqueira e estacionamento coberto. Reservas pelo fone 48-99972-2523. Eu repito, é 48-99972-2523.
ou acesse portodosmares.com.br e saiba mais. Isso, o filme é a marca do filme. Agendamentos pelo WhatsApp 5180406-783. 9804-06783. Tem 15 desconto para a linha automotiva para os clientes que disseram que estavam ouvindo a Band. Recados para o programa para 992010949 para Skin. Leve, saborosa, beba com moderação. Essa manifestação do presidente do Inter, que horas que vai acontecer, Gabriel? 5h30. 5h30 da tarde. Tá bom. Ela ia acontecer pela manhã, né? Oi? Ela ia acontecer às 11, perdão. Perdão, Marcão, eu estava terminando de separar algumas outras coisas, eu ia começar às 11. Ah, tá. Aí ele mudou, achou melhor. Ele particularmente achou melhor, né? Ser mais Qual é o tarde. horário? É 5h30. 5h30. É para falar dentro do programa do Boaz e do Bagé. Certamente. Assim como eles falam dentro do apito final, eles falam também no Esporte e Notícia. Ô, Marcão, para ficar dentro do futebol, Marcão, desculpe o atropelo aí que eu fiz antes, tá? Mas Não, vai firme, vai firme. Amanhã, Depois amanhã eu quero, olha a minha exigência, Sim. eu quero Johnny, Edenilson, Patrick, Bosquilha e Moledo de volta para a zaga. Se não for isso aí, amanhã e contra o América de Cali, pode mandar caminhar esse Eduardo Cudê aí. eu acho Já? que o Johnny tá fora, né? O Johnny tá fora, é isso mesmo. Ele tá machucado, né? Isso, o Johnny Mas tá ele não com tinha, problemas ele não de tinha Johnny se tá joelho. recuperado? Ainda não. Não, Não, ele não tava nem no banco no Grenal. Não tava. O Patrick vai ser Mas vou analisado ter que ainda. aturar de novo. O Patrick vai ser observado ainda, né? Não é uma certeza para esse jogo. O Inter tá pensando muito na Libertadores, então não vai querer arriscar, vai observar bem de perto, talvez fique de fora. Um possível esboço de meio campo tem Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Bosquilha. E Praxedes, perdão. não, e aí não, o Bosquilha sendo poupado pro Não. jogo contra o América de Cali. Pô, Mas Marcos o Guilherme Lindoso manda tá pra fora, Atlético também fez a Goianiense, opção. rapaz. O Inter também fez a opção pela Libertadores. Eu acho que sim, né? O Lindoso tá Abriu o fora. brasileiro também. Lindoso tá com Covid. Perdão. O Lindoso tá Ah, o fora para ser Lindoso poupado, deu perdão. Covid de novo, Não, perdão. Ele tá fora para ser o foco seria na Libertadores mesmo. Tava poupado de quê? Eu acho. Caminhou, Pois é. caminhou no Pois é. Grenal? Caminhou no Grenal? É poupado de quê? Vem cá. Eu vou ter que ir lá pro Beira-Rio dar umas porradas nesses caras lá. Eu não tô aguentando mais, Marcão. É muita incompetência se eles deixarem isso. Pega o Mas vem cá, Dunga não é possível. e vão os dois Não lá, é assumem, possível né? isso, Assumam. Olha, isso Olha, aí é uma brincadeira deixa- que estão fazendo. Esse treinador acha que é treinador do Racing, rapaz. Porra. Eu entendo a manifestação do Pauletti, que é até é uma manifestação que não só de comentarista, mas também de torcedor do Internacional. Então eu entendo, né, a revolta dele, que eu até em parte concordo. Eu não sei por que ainda escalam o Musto no Internacional. Na minha visão, ele é muito pior que o Lindoso. Não acho que nenhum dos dois sirva, mas acho que o Musto é muito pior que o Lindoso. Ele não... Bom, mas em cima só do que o Pauletti disse, eu espero ser bem interpretado, mas se não for, o que eu vou fazer? O Internacional em 2016, que foi o ano que foi rebaixado, o Internacional tentou uma mobilização desse tipo que o Pauletti sugeriu e que o Boaz também sugeriu agora. Eu não sou contra, eu só estou dizendo que houve uma mobilização nesse sentido quando o Fernando Carvalho, o Dr. Ibsen Pinheiro, nomes tradicionais, assumiram o futebol do Internacional e não adiantou nada, o Inter rebaixou igual. Tá? Porque o problema era muito mais dentro de campo, penso eu, na qualidade do time, na falta de técnicos que pudessem dar ao Internacional um modelo e tal, embora para mim ali o time era muito fraco mesmo. Outra coisa que é complicado, eu não tenho absolutamente nada contra o Dunga, contra o Falcão, né, contra ninguém. Mas se eu fosse técnico do Internacional
Veja bem, eu sou o treinador do Internacional, o Eduardo Cudê, tá? E os caras colocam dentro do vestiário o Dunga ou o Falcão. Estou dando 2 nomes assim que foram citados aí pelo Pauletti. Eu, como treinador, não ia aceitar, porque esses caras são treinadores. Eles são técnicos. Eles estão no mercado de trabalho aí. Então, pai, eu vou trabalhar pressionado, porque se eu perder 2 jogos, o que vai acontecer? Eles vão me tirar e o Dunga, o Falcão, seja quem for, vai assumir. Os caras são treinadores. Eu vou lembrar um episódio fácil, todos nós lembramos, episódio Fernandão e Dorival Júnior. O Fernandão era o executivo de futebol do Internacional e, com todo respeito, né? O Dorival caiu, o Fernandão assumiu. Então, eu não sei se vocês entendem onde eu quero chegar. Não sei se você... Não, tu colocas bem isso aí. Tem razão. Mas vamos fazer um exercício, então. Se fosse o Tinga ou o Luiz Fernando Zacas, seria mais aceitável, né? Então... Ah, bom, aí tudo bem. Aí concordo contigo. Esse é o conceito que eu quero. O Nando Záquia... Ô Paulete, Não? olha só. Sim. O Nando Záquia é um cara que todos nós gostamos, né? Eu gosto muito do Nando Záquia, sempre foi muito gentil comigo. Mas refresque a minha memória. Foi boa a última passagem dele pelo futebol do Internacional? Eu não sei mesmo. Porque eu não tenho, assim... Eu tenho uma lembrança de que eram homens muito criticados. Tanto ele quanto o irmão Pedro Paulo Záquia. O Muricy também foi muito criticado naquela época, tu te lembra? O Muricy pede para sair. E, no entanto, Sim. hoje seria um grande treinador. O futebol, o Benfica, eu dizer isso para ti, pro Boas, para vocês, é exagero, mas o futebol, tu sabe que ele tem um componente derrota e vitória que é decisivo. E eu conheço o Luiz Fernando Záquia como amigo, e eu não tenho nenhum problema de indicá-lo, porque eu acho que ele faria um bom trabalho. Mas pode ser o Tinga também. É uma pessoa que eu conheço pouco, mas eu tenho as melhores referências dele. O Internacional precisa mas de ele não ajuda. quer, viu? O Tinga não quer. O Tinga não quer? Eu sei por quê. Diz pro Bagé que é amigo dele de jeito exatamente. nenhum. Eu sei E o porque Tinga tem um seria mais uma jogador lá função que... técnica, né? Mais de executivo, assim, do que propriamente um homem de futebol, um homem político. Mas o Inter precisa de alguém para ajudar o Medeiros. O Medeiros tem que ter humildade de botar alguém para ajudá-lo. A maçaroca já está feita e agora só no ano que vem, com uma nova direção. Porque essa colcha de retalhos promovida pelo Marcelo Medeiros agora só será desfeita com um novo presidente. Pois é, então eles não estão pensando no Inter, né? Mas é o que eu disse no início da Mas conversa. eles nunca pensam Se o nada, atual eles vice-presidente é eles pensam em competente... contemplar se o cargos atual- com amigos. Pois é, então aí está que nem a política partidária, né? Pô, o cara lá é eleito prefeito, governador, quem é que ele tem que botar de secretário da educação? Um cara que entenda de educação, não um deputado que não foi eleito e tem que arrumar um emprego para o cara, bota lá. O cara não sabe nada de educação e vai ser secretário de educação. Estou dando um exemplo aleatório. É o caso do futebol. Pô, se o atual vice-presidente é um cara competente, é o cara que comanda o vestiário, que ele tem a confiança do presidente, não interessa que grupo político ele é, pô, todo mundo é internacional, né? Eu acho que o mais importante tem que ser a bandeira do clube e não a facção política que eu pertenço. Mas agora a situação é muito clara, gente. Ou o Alessandro Barcelos se afasta do grupo político que passou agora para a oposição, ele sai desse grupo, ou o presidente o afasta. Porque a briga política ela está instalada no Internacional, e eu vou lembrar aqui, lembramos recentemente, o Grêmio de 2008, quando o presidente Paulo Odoni, ele era o presidente e o André Krieger era um homem de oposição e estava no futebol. O Grêmio se atrapalhou todo naquela reta final de Brasileiro porque a política invadiu o vestiário. Agora é a mesma coisa no Internacional. Ou o Alessandro sai do grupo ou sai do Inter. Não tem outro caminho.
É porque a eleição tá aí, né? Tá logo Não aí. tem, Marco Antônio. Agora é fofoquinha, é pressão aqui, pressão ali, entendeu? E isso Claro. é que passa a vigorar nesse momento de eleição. E aí atrapalha, claro que atrapalha. Porque a política dos Então, clubes na ela é verdade, é o efervescente, né? seguinte. Então, na verdade, é o seguinte, né, ô Marco Antônio? Os caras não estão muito preocupados com o clube, com o futuro do clube. Eles estão preocupados com o futuro deles politicamente dentro do clube. Essa que é... Eu não estou dizendo que é o caso só do Internacional. E a Esse meu oposição pensamento ele é genérico. E a oposição também, Sinote. A oposição, à medida que ela começa também a se embrenhar lá, trocar de gente que estava no grupo, troca Claro, de lá, claro. também a oposição está pensando só nela, não está pensando no clube. Claro. Agora, Não, mas quando eu agora estou dizendo vocês- isso aí, quando eu digo isso, não me refiro à situação. Eu me refiro a todo mundo que está envolvido na política do clube. Oposição, situação, é isso mesmo. Tu tem razão. Os caras não estão preocupados com o clube. Eles estão preocupados com a situação política deles dentro do clube. Agora a gente vê, ontem nós falamos o poder que tem um Grenal, hein? O Grêmio vai jogar contra o Atlético Mineiro, qual é a tendência com a Baba? É de tomar uma sacola. Aí vai se aproximar da zona de rebaixamento. E nós estamos falando aqui do time que perdeu o Grenal e mergulhou numa crise por causa disso, né? E que era líder do Campeonato Mas, Paulette, Brasileiro até há pouco tempo. Exatamente, Marcão, E líder exatamente. do seu grupo da Libertadores. Perfeito. que a crise- Tu vê o poder a que crise- tem o Grenal, hein? É que a crise, Paulette, atropelei o Sinote aí, que havia pedido a palavra. A crise, ela já existia. Não, tranquilo. Você pegou muito bem. Certo. A crise Correto. já existia, ela estava apenas mascarada. Ela Correto. a briga interna já era grande. Claro, claro. Porque aqui, ó. Mas deixa eu fazer uma outra... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que pode ser que eu esteja errado, né? E até quero trocar essa ideia com vocês. Vocês acham que a situação no Grêmio ela ficou completamente resolvida a partir daquela vitória, que está tudo resolvido dentro do Grêmio? Espero que o Grêmio não cometa esse erro de novo. Eu acho que sim, Sinote. Olha, eu acho pô, que o eu acho que presidente- não. Eu vou te Eu dizer acho que que eu o acho que presidente não. botou uma pedra em cima e o Grenal veio e pintou essa pedra de dourado. Agora o que. Porque agora o Grêmio vai se classificar para a Libertadores. Aliás, todos nós estamos torcendo para isso. E o Grêmio não vai cair. Porque Bom, ele, isso desde sim. o início, o Sérgio Boas falou isso. Desde o início o Grêmio optou em não ser campeão brasileiro. O Grêmio vai trabalhar para chegar numa vaga da Libertadores, talvez sul-americana. Me parece que a crise foi debelada lá no Grêmio. Eu acho que tem um fator que, e ainda pro Renato, que é esse esquema que ele mudou, né? Botou os 3 meio-campistas, acho que esse é um esquema que veio para ficar. Ele não vai mudar aí. O Jean-Pierre agora lesionado dá mais um motivo para ele não colocar, aí ele não vai colocar como titular, talvez até teste, mas eu acho que ele achou ali um novo esquema assim para esse time do Grêmio. Olha, acho que encontrou. eu devo estar errado. Eu devo estar errado. Eu estou vendo de uma maneira diferente. Eu vi uma vitória do Grêmio no Grenal muito mais por uma intimidação do Internacional, muito mais pelo fato do Inter ter... o Inter abriu mão de jogar, abriu mão de tentar ganhar, não foi ambicioso. Tudo aquilo que a gente já falou. Porque, meus amigos, eu não vi uma atuação boa do Grêmio. Eu não vi um Grêmio forte, um Grêmio convincente, um Grêmio, né, que tenha sobrepujado o seu adversário. Não, eu vi um Grêmio que no primeiro tempo foi tão discreto quanto o Internacional. Um Grêmio que no segundo tempo estava 0-0, o Vanderlei salvou um gol do Galhardo de cabeça. Aí o Grêmio teve uma oportunidade com o PP, que botou para fora. E aí o Alisson, acho que foi, chutou uma bola cruzada para fora. E o jogo, ninguém criava nada. E veio aquele lance do PP, individualidade dele, driblou, cortou, bateu, fez o gol. Dali para frente o Inter tentou desesperadamente empatar, todo desarrumado, todo desarvorado. E o Grêmio encaixou os 2 contra-ataques importantes. Foi isso. Foi isso aí. Isso é análise do jogo, tá? Mas e as consequências disso?
Isso, Quais isso são as aí. consequências disso? Nós vamos ver quando. Tá, agora eu te pergunto, Marco Antônio. Se o Grêmio for lá, como. Eu não acredito que isso aconteça. Acho que o Grêmio não vai ir com o time tão descaracterizado assim. É meu palpite. Mas se o Grêmio for lá e tomar uma paulada do Atlético Mineiro, O que é óbvio. tá? Tomar uma paulada que eu digo não é perder. Perdeu de 1-0, 2-1, isso é normal. Mas tomou 3-4 lá do Atlético, que eu não acho que vai acontecer. Mas for lá, o Grêmio vem pressionado para jogar contra a Católica na Arena. Acho que não. Vem pressionado. Para mim não vem. Ah, eu acho que vem. Vai Eu separar acho bem que as vem. duas competições. Vai separar muito olha- bem as duas competições. Eu acho que, de novo, Imagina eu se o Grêmio acredito- não ganha o Grenal, o que aconteceria? tá bom. Olha, se tivesse dado um empate no Grenal, um empate, Boas, olha, não Mas- teria mas- grandes consequências Não, Mas não, trágicas ganhou, para nenhum dos Sinote. lados. Tu tem que Não. valorizar o lado que ganhou também. Não, ganhou, mas tá bem. Não, vamos esperar para ver. Não. Eu quero ver a sequência do não, Grêmio aí, né? Tudo bem, mas Sinote, o Grêmio atravessa uma má fase técnica, ninguém discute isso. Agora, ele foi lá e cumpriu o papel dele, que era de ganhar. Isso ele fez com competência, ganhou. Criou uma chance com o Alisson. O PP não existe C. Não, ele saiu. O Vanderlei defendeu, ele está lá para defender. Quando ele toma frango, a gente fala aqui. Então, A minha única dúvida é a seguinte. a gente não nós pode estamos diante de um desvalorizar uma vitória em clássico. É Claro a que pior não. coisa. Não, eu não estou desvalorizando. Não, Eu não estou desvalorizando. mas Eu parece não estou que está. desvalorizando. Não. Eu não estou desvalorizando. Eu estou querendo ver o seguinte. Será que essa vitória no Clássico, ela terá sequência dentro de campo, em boas atuações e em novas vitórias? E o Grêmio, será que com essa vitória no Clássico recuperou aquele futebol de antes, e não esse futebol medíocre que o Grêmio vinha apresentando Não, aí não antes? recuperou. É isso que Eu já quero digo saber. agora que não recuperou. Vai perder para o Atlético Mineiro, que é melhor que o Grêmio. O Atlético Mineiro é melhor que o Grêmio. O Grêmio agora tem que se preocupar em se classificar na Libertadores da América, já que ele fez a opção no Campeonato Brasileiro de jogar a competição para ficar ali naquela zona que todos. O Grêmio pode não dizer, mas ninguém é burro para não saber que ele não vai chegar em lugar nenhum no Campeonato Brasileiro. Ele vai ter que priorizar a Libertadores da América e se classificar jogando em casa. Essa é a situação. Minha única dúvida é a seguinte. O Grêmio, ele vai ter que começar a provar agora se ele só se mobiliza quando tem Grenal ou se mobiliza o tempo todo. No Então Grenal... vou dar um conselho, Benfica. No próximo Grenal o Grêmio tem que perder. Não é isso, Sérgio. Não é isso, Sérgio. Não é isso. Não, mas nós é que estamos não, falando tá, aqui de- não está ocorrendo nenhuma. Hoje eu encontrei uma pessoa na rua que disse: pô, vocês estão. E depois eu disse: não, tudo bem, é a tua opinião e tal, a gente respeita. É que o torcedor ele também quer uma valorização da vitória do time De dele. minha parte... O o que eu torcedor, falei o dirigente, quando a gente bate no dirigente, aqui está um dos que mais batem. Ele Sim. também quer ter um reconhecimento quando ganha Claro. alguma coisa. De minha parte, não vou falar pelos outros. O que eu falei ontem? Renato teve uma grande vitória tática contra a Cudê. Renato anulou o lado esquerdo do Internacional. Bosquilha era o único cara capaz de fazer alguma coisa. Renato anulou. E Renato acertou ao colocar 3 volantes, que matou completamente o Internacional. Então, de minha parte, houve a valorização da vitória do Grêmio. Eu não tenho... O torcedor esse que se queixa... Eu não quero ser pretensioso, mas de mim, Mas é um no monte, caso Benfica. específico, não tem nenhuma E eu tô- razão para e se eu queixar. estou Eu incluído, valorizei viu? a vitória. Eu estou incluído. Eu estou incluído porque eu também Não, você critiquei. não é torcedor. Não, eu Tô estou falando incluído. dos Não, quem é que torcedores. diz que eu sou torcedor? Estou dizendo que eu estou incluído nas críticas. Não. Ah, bom. Então tá. Não. Porque eu também Não, tinha Sérgio. criticado. Ô, Sérgio, não. Eu sei. Eu fui o primeiro a dizer que você não é torcedor, cara. Pelo amor de Deus. Mas Eu quem tô é que dizendo- diz que eu estou é que- dizendo que eu estou dizendo que eu sou Não. torcedor? É que você falou, Sérgio, que o torcedor às vezes se queixa que a gente valoriza pouco a vitória. É Num pra esse clássico torcedor que eu tô valoriza respondendo, pouco. Sérgio. São 10 clássicos. Pessoal, eu Benfica. acho que tem. É Eu acho que tem uma coisa. questão aí que. Eu acho que tem uma questão, Sérgio, amigos, que todos nós concordamos aqui. Talvez o Sinote não concorde. Mas a vitória do Grêmio no Grenal
ela tirou aquela nuvem negra que tinha em cima do Grêmio, e o Grêmio hoje claramente tem a opção, que o Sérgio Boas já tinha falado lá atrás, de que o Campeonato Brasileiro para ele é só uma passagem do ano. Ele vai jogar seguro contra a Católica aqui na terça-feira, porque venceu o Grenal. Venceu o Grenal. A vitória no Grenal botou uma ordem total na casa. Claro que o desempenho aí, vocês têm toda a razão, eu fui o primeiro a elogiar o Sinote e o Benfica pelos comentários do jogo. Mas a questão para mim ela é conceitual, ela é anímica. Do ponto de vista anímico, a torcida do Grêmio está feliz. O Renato, nas entrevistas dele, exagerou até pela prepotência dele. O presidente também. Ou seja, o Grêmio está feliz, ele vai jogar um jogo para se classificar na terça-feira. É nesse sentido, eu acho que é conceitual, não é desempenho apenas, né? Não, eu acho que a torcida, o torcedor, tem todo de... O torcedor eu fecho 100% com o Sérgio Boas, até porque torcedor quer ganhar. Não interessa como. Torcedor quer ganhar, ainda mais um Grenal. Então, nesse aspecto aí, eu concordo plenamente com vocês. Torcedor quer... O Renato me pareceu que não ficou muito feliz, né? Porque foi para a coletiva e deu pontapé em todo mundo, né? Mas na hora de comemorar, ele, ao invés de comemorar, ele agrediu, né? Mas eu acho apenas a minha expectativa, pode-se dizer assim, né, é como vai ser o Grêmio daqui para frente, dentro de campo, né? Eu quero ver o Grêmio jogando aquele futebol que encantou, né? Claro. Não, eu acho que isso o Grêmio não vai conseguir agora. Não vai. Agora, eu quero discordar de ti quando tu dizes assim, eu acho que se fosse empate também seria a mesma coisa. Não, não pode. Não, eu digo... Não, tá bem. Não, eu não disse que seria a mesma coisa. Eu disse que, respaldado por 9 Grenais que o Grêmio não perde, seria o 10º Grenal sem perder. Eu acho que o empate não seria trágico para o Grêmio. Seria muito pior, animicamente, para o Internacional, como foi a derrota que desmoronou tudo. Não, mas é que para o Grêmio, se o Grêmio tivesse empatado o Grenal, ele estaria numa situação diferente hoje. Ele estaria necessitado de ganhar os seus jogos em Porto Alegre. Ele continua nessa situação, mas numa situação hoje mais confortável. É uma situação diferente. O empate não teria sido bom para o Grêmio e teria sido bom para o Internacional. Agora, a derrota do Inter colocou o Inter na obrigação de ter que pontuar fora. Entende? Né? E o Grêmio joga com uma tranquilidade em casa, porque chegou aos 7 pontos. Né? Certo, Marcão, que no dia do Grenal, no apito final do dia do Grenal, nós falamos aqui que empate não era de todo ruim. Nós falamos que dependendo do resultado que desse lá, entre América de Cali e Universidade Católica, que acabaram empatando, que foi o melhor resultado para a dupla Grenal, nós dissemos aqui que se tivesse dado empate, não seria ruim. A derrota para o Internacional ela é trágica, porque o Inter não ganha 10 Grenais, como disse o Sérgio Boas. Eu para concordo. O Grêmio, nesse ponto eu concordo. É isso que eu estou dizendo, animicamente falando. O empate não teria sido ruim, mas ganhar levou o Grêmio para um outro patamar. Entende? Claro, por isso lógico, que temos que valorizar óbvio, essa vitória do Grêmio. Vamos fazer intervalo, gurizada? Vamos lá. Vamos fazer aquele rápido intervalo comercial. Já voltamos com o apito final. Vamos dar os recados, hein? Mande seu recado para 992010949. Nós já voltamos. Apito final. Futebol em debate. 1h20. De volta aqui com o apito final. Você manda recados para 992010949 para Skin. Vocês sabiam que é a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com a área quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida e é por isso que a Skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin, leve, saborosa, beba com moderação. Testada e aprovada pelo Skin Câncer e PT,
A Insufilme tem a película Nanotecnologia Trulite, que é um produto exclusivo. Tem proteção total para fachadas, para-brisas, total passagem de luz, transparência que tem 100% do ultravioleta e rejeita até 80% da energia solar transmitida. É um negócio sensacional. Isso o filme é a marca do filme. E se você disser que estava ouvindo aqui o apito final, tem 15% de desconto para a linha automotiva. Tá? Fique ligado. Agende agora para 51-30-21-23-23 ou acesse insufilme.com. Muitos recados, Gabriel? Muitos recados, sim, Marcão. Por que eu pergunto sempre se tem muitos? Porque sempre tem muitos, né? Mas é que é aquela dúvida, às vezes está explodindo, às vezes está explodindo mais ainda, às vezes está trancado o computador porque tem muita mensagem. É sempre uma... Essa é a caixinha de surpresa, saber se está explodindo ou se está trancando o computador. Então, brotam. Como é que você falou da última vez? O Lula. Lula. O Lula. Então, vamos lá. No 992010949. Vou lendo aqui, o pessoal vai mandando e a gente lê sempre pela ordem de chegada, porque são muitos. Se eu deixar de ler algum, não é porque você não... Lula, vocês sabiam que o Lula não consegue mostrar com os dedos quantos jogos o Grêmio está invicto em Grenal? Tu veio pensando essa depois do Grenal, né, Marcão? Os caras Marcão? botaram aqui na rede aí, botaram isso aí. Tá engraçadinho agora, tá igual o Bagé. Já mandou essa pra ele usar, ô Marcão? Porque ele vai gostar, pro stand-up dele. Vou ter que mandar. Vou mandar. Fica uma boa, né? Alguém me mandou aqui, não sei. Um abraço pro gordo do centro que tá nos ouvindo. O pai de Ipanema também, mandar viu? Um abraço então, Marcão. Mandar um abraço pro Paulo Tauteibal, que tá de aniversário hoje lá em Capão. Paulo abraço. Tauteibal. Boa. E o pai de Ipanema mandando abraço pra todos também, tá? Tá sempre escutando. Esse aí é um mistério, esse é o Mr. M. É pior que o Mr. M, viu, Paulette? Eu sei quem é, depois eu te conto quem é, Paulette. Pô, me conta, eu preciso saber quem é esse cara. A identidade secreta dele. O Marcão contratou um espião só pra descobrir um hacker. Tá, mas o negócio é o seguinte... Não, ele me mandou uma mensagem secreta com a foto dele. Bom, mas é vacilão também, né? É vacilão. Aqui, ó, no 992010949. Então, se eu não ler o seu recado, não é porque eu não gosto de você, é porque tô lendo na ordem, estão chegando muitos. Inter sem Guerreiro e com Cudê, esse time joga para não cair. É o José Leal, da Zona Sul. O Grêmio só se mobiliza, depende qual é o adversário. Pode ver, contra times de menor expressão, eles ficam se achando. É o Urico de Alvorada. Também, aqui o Rodrigues... Então tem que só valorizar a vitória do Grêmio e tripudiar e fazer terra arrasada no Inter. Quero ver a postura de vocês caso o Inter ganhe de São Paulo e do América. Tá brabo aí o Rodrigues de Porto Alegre. Bom, nós estamos torcendo para que isso aconteça. A gente quer os dois bem, né? Claro. O Colorado está na frente do Grêmio na Libertadores. Brasileirão masculino e feminino e a crise está no Inter. O Inter depende só dele ainda. O Ivair Coutinho ontem teve clássico, né? No Campeonato Brasileiro Feminino, o Inter manteve a invencibilidade de 8 jogos no feminino. Quem faz a crise é o Inter, que convoca a coletiva todos os dias. 2 dias seguidos, hein, Serginho? Coletivo. Aqui ainda, ó. Boa tarde. Se o Cudê colocar Moisés, Musto e Rodinei amanhã, juro que vou torcer para tomar uma goleada. Palhaçada esse treinador, é a Cris Colorada. Não faz isso, Cris. O Jairo Costa, não se preocupa, Paulette, olha só, ele te sacaneia mais do que eu, viu, Paulette? Aqui, ó, não te preocupa, Paulette, vai jogar Lindoso e Musto para ter intensidade. Inter está esperando o Cudê perder para o São Paulo e América para demitir e estrear um interino para tomar mais 5 no Grenal. Eles não estão nem aí pro futebol, só política. Aí ele vai te enlouquecer mesmo, viu? Quem é? É o Jairo Costa que mandou aqui, que vai jogar com intensidade com o Lindoso e Musto. Não, valeu. A primeira parte ele tá correto mesmo. O Marcelo de Voti, amigos, cada um. Mas eu, sinceramente, não consigo entender como ninguém fala que esse Bosquilha é muito fraco, jogador medíocre, todos levam ele livre. Ou eu não entendo nada mesmo. É o Marcelo de Ivoti, mandou o recado pra gente. Ele deve entender, mas não deve estar vendo os jogos, é isso? Mas o Marcelo, né? Isso.
Marcelo, essa dúvida eu já tive também. Eu já pensei, eu acho que eu não entendo nada de futebol. Mas ele tá jogando bem, pessoal. Eu também acho, está jogando bem. No Grenal era o único que corria no meio campo, né? Eu acho que ele tá jogando bem mal. Tá bem, Marcão. Não, eu tô de brincadeira, claro. O José Corrêa, boa tarde. Cadê o presidente do clube? Hoje 5h30, tá, o José? Então 5h30 aí vai ser... Cadê o presidente que pediu para os sócios adiantar as mensalidades até o fim do ano e agora desaparece? Treinador argentino, aí não posso usar a palavra que ele usou, só o nosso. Até o Galhardo já acha que é estrela. Ontem só reclamava e abriu os braços para aparecer. Zé Gabriel tirou o corpo no chute do PP. Fiasco. É o José Corrêa. O presidente hoje às 5h30, tá, José Corrêa? Ouve aqui a Bandeirantes, ele vai falar, né? Vai dar coletiva. Teu parente? Teu parente? Não, não é meu parente. Não é meu parente. Mas é da tradicional família Corrêa. É da família Corrêa, mas pelo menos até onde eu sei não é meu parente, né? Pode ser que em alguma... Pode ser. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Os últimos 2 técnicos do Inter ganharam títulos. A culpa é realmente do técnico? Abraço, William de Guaíba. Acho que ele botou uma pergunta, né? Dos últimos 2 técnicos não ganharam títulos. A culpa é do técnico? Vocês estão pedindo o Cavani. Ou o Cavani vai pro Flamengo, se não ficar na Europa. Agora tá todo mundo de olho na grana do Grêmio. Mas o Romildo não é burro, hein? Mandou aqui o nosso ouvinte. Alguém precisa auxiliar o Cudê. Como é que um time com Lindoso e Musto vai ter intensidade? Ele tá perdido. Mandou recado pra gente também no 992010949. Apito final, excelente entrevista do Renato e o Inter é fogo de palha. É o Horst Jefferson, lá do bairro Camaquã. A verdade é que o Grenal é o maior jogo do Brasil. Mandem um abraço pro grupo Litrão do Beira Rio. É o Chico Opa! de Porto Alegre. Que espetáculo, hein? Esse Aquele é dos litrão bons, de litrão skin, de hein? skin. Ah, Do Beira Rio. É, o litrão de Vamos skin. batizar como Grupo Litrão Skin do Beira Rio. Fechado, então. Valeu aí ao Daqui a ouvinte. Esse grupo aí lança candidato a presidente. Claro, tem direito. E aqui, ó, Marcão, mais um recado, achei legal, ó. O Enessi Demeneg, da Vila Nova. Pessoal, depois que eu descobri o apito final, não tem pra ninguém. Pô, aí, pessoal da Vila Nova. E o pessoal obrigado vai pelo carinho. mandando. Cheio de recado aqui pra gente no 992010949. Mas tem uma coisa, eu até tinha falado antes, mas será que o Jean-Pierre, ele vai, assim que recuperar, volta como titular ou o Renato vai seguir com esse tripé dele, hein? Acho que volta. No Vai lugar do seguir. Darlan aí. Isso. Não. Eu acho que ele não volta. Se o Grêmio tiver uma sequência aí boa, boa que eu digo vamos esquecer o jogo com o Atlético Mineiro, né? Já que o Campeonato Brasileiro está decretado aí que o Grêmio abriu mão, então vamos esquecer o Atlético Mineiro. Se na Libertadores, que é o que interessa, e na Copa do Brasil, que vem aí em seguida, né? Se o Grêmio tiver um bom desempenho aí, for classificando, for ganhando, o Jean-Pierre não volta. Não volta porque o Renato já demonstrou claramente que não tem preferência pelo futebol dele. Eu acho que ele volta no lugar do Darlan. E acho que daria um acréscimo para o Grêmio, claro. O Sinote coloca uma questão que o Renato teria preferências com relação. Não teria preferência, mas eu, do ponto de vista de jogador contra jogador, eu botaria de olho fechado ele no lugar do Darlan. Eu também. Mas eu também. Eu pergunto Eu mais também, porque eu tô pensando com a cabeça do Renato. Com a minha, o Jean-Pierre certo. seria o titular. Renato sempre Mas reclama da mesmo que intensidade, né, do Jean. Talvez seja esse um ponto. Eu colocaria também. Eu fecho com vocês, Ó, mas Jean-Pierre não sei Ah, se... claro. Já tá recuperado, Gabriel? Não, ainda não. Ainda não. Tá, e quando voltar o Maicon? Tem mais isso ainda, né? É, Mas o mas Maicon mais- ia jogar. O Maicon, inclusive, no Grenal, que era a informação que a gente tinha que ele queria jogar, ele jogaria no lugar do Darlan, né? É. Essa era a informação. Sim. Sim, mas aí seria Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon. Não, mas aí Maicon e Jean não. Aí vai tirar quem? Porque aí um tira o Darlan, ok? Todos concordamos que tira o Darlan. Na minha opinião, Tira o Lucas Silva. tira qualquer um.
para botar o GPR. Não, acho que Maicon, todos Matheus nós- e claro. Jean-Pierre. eu acho que todos nós temos Claro. na cabeça Lógico. que o meio-campo ideal é Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre, né? Eu também acho. É isso aí. É isso aí. Ah, eu não tenho certeza. É isso aí. Eu prefiro o Lucas Silva, mais o Matheus ou o Maicon, o Matheus ou Matheus e Maicon, ou Matheus e Jean-Pierre, ou Maicon e Jean-Pierre, enfim. Mas eu acho que o Lucas, ele vai ganhando aos poucos a titularidade. Mas, Gabriel, O considerando-se Lucas Silva, considerando-se eu, assim, eu ó, gosto. considerando-se o Maicon em plenas condições, ele é um jovem de 34 anos. Eu não acho que 34 anos o cara esteja mal. O Maicon em plenas condições, o Matheus em plenas condições, o Jean-Pierre em plenas condições e o Lucas Silva. Tu deixarias o Lucas ainda de titular e tiraria o Maicon? Eu acho que assim, mais. Eu não sei se eu tiraria o Maicon, esse é o ponto. Nesse novo esquema do Grêmio, eu acho que todos em plenas condições, Lucas Silva, Maicon e Matheus, não acho ruim. Todos em plenas condições. Acho que o Jean encaixaria bem ali. Encaixaria muito bem ali. Mas não sei se ele tem justamente o que o Renato pede, às vezes intensidade para jogar ali, mas eu acho que todo teste ali pode ser válido. Eu acho que o Lucas Silva seria titular nesse novo esquema. Se fosse como antes, com os dois volantes e o Jean bem mais adiantado, aí eu colocaria Maicon, Matheus e o Jean mais adiantado. Não, esse é o Grêmio. O Grêmio que tem Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre, para mim é o mais próximo do Grêmio dos últimos anos, né? O Grêmio das grandes conquistas. Né? Tem um jogador que é o cérebro do meio de campo, já foi o Douglas, hoje é o Jean-Pierre, tem dois volantes. Naquela época tinha o Arthur, eu acho, e não estou lembrando outro. Sempre houve um jogador que não tinha. O Douglas não tinha intensidade nenhuma, né? Mas era o cara que dava o brilho técnico ao time, né? Tu tem razão, é. Eu, Esse a minha. é um jogador minha extra classe, curiosidade- né? Ele precisa estar em perfeitas condições físicas, né? Para desenvolver Claro. o seu A gente melhor está futebol. falando, né, Marco? Ah. Todo mundo em condições ideais, né? Claro. Ah, não. Partindo desse princípio. Um né? meio de campo. Em um meio campo com Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre, a minha dúvida apenas é quanto à capacidade de marcação do Maicon. Só essa é a minha dúvida. Eu Mas, acho que Sinote, num você jogo, tem razão. num É que jogo o em que o Grêmio Grêmio sempre- precise marcar, hein? Não, desculpa. Você tem toda a razão. É que o Grêmio sempre, nos últimos anos, ele compensou a falta de marcação de um jogador ou de outro com o Alisson. É por isso que o Alisson nunca sai do time. Porque ele sempre compensa a tem falta isso, de né? marcação de um ou de outro. Mas eu estou muito cético quanto ao aproveitamento do Jean-Pierre pelo Renato. Eu estou muito cético. Eu acho que o Renato, se ele puder, ele não vai colocar o Jean-Pierre. Não, essa Se discussão ele é muito puder, ele boa. não vai colocar. Essa é a discussão muito boa. Tem a É, nossa ele já cabeça e a demonstrou. cabeça do Renato. Né? E só uma informação, Não, na minha cabeça o Jean-Pierre é titular absoluto. E só uma informação que o Gabriel Jesus foi cortado da seleção, uma lesão que ele sofreu pelo Manchester City, e o Matheus Cunha foi convocado para as estreias nas eliminatórias dias 9 e 13 de outubro, aí os jogos da seleção brasileira. O Matheus Desculpa Cunha, a ignorância. Diga. Matheus Cunha? isso, que foi artilheiro do Brasil Era da- agora no torneio pré-olímpico. Que Agora daí- na Alemanha Isso, ele tá no Hertha Berlim. é uma máscara, mas joga Mesmo bola. tão sem Eu- prestígio os atacantes que jogam no Brasil, É. né? Pô, Matheus É verdade. Cunha. Eu fico com vergonha. De mim mesmo, Benfica. Porque, olha, a seleção brasileira, ela não me empolga nem um pouco. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu nem me lembrava que estava havendo processo de convocação da seleção. Sinceramente, olha, que coisa bem Tá bom, triste, Sinote. eu vejo assim. Eu
Eu não consigo me empolgar com a seleção brasileira. Na boa, se você tira o Gabriel Jesus, o primeiro cara que eu penso é o Gabigol. O segundo cara que eu penso é o Pedro. Pois é. Eu gosto demais do Tite, mas, pô, por favor, cara. Pode ter algum outro centroavante que eu não esteja lembrando aí, mas o Matheus Cunha certamente não é o mais. O Matheus tem estado muito bem lá na Bundesliga, né? Principalmente na reta final, agora antes do fim da temporada. Ele foi contratado primeiro pelo RB Leipzig, aí jogou pouco lá, foi vendido para o Hertha Berlim. Pode jogar pelo lado do campo, né? Pode jogar pela esquerda, foi artilheiro no pré-olímpico. Imagino que seja também muito dentro dessa ideia. E a situação dos outros aí imagino, dos que citou até o Benfica, o Gabigol, essa situação, também me parece pela questão de Covid. Eu acho que tem mais esse fator. Senão, não, mas o Gabigol não está com Covid. Sim, mas o Flamengo está com um surto. O Flamengo está com um surto, né? O Gabigol está com uma lesão na coxa, por isso que ele está fora. Agora, eu nem acho. Me diz uma coisa, Gabriel, tu que é um cara bem informado na seleção brasileira, quem são os atacantes que o Tite convocou para essas eliminatórias aí? Vamos lá, Matheus Cunha. Além do Matheus Cunha. Agora o Matheus Cunha, né? Além dele, o Rodrigo, o Neymar, o Everton, Cebolinha, o Firmino e o Richarlison. Esse Richarlison aí, com todo respeito, eu não vejo futebol nele para jogar na seleção brasileira. Com todo respeito. Não vejo. E aí é uma questão muito de opinião, né? Claro. Eu não vejo. O Everton e o Neymar, beleza. O lado esquerdo ali, não tem problema nenhum. Agora me diz uma coisa, vocês não acham que o Bruno Henrique é mais jogador que o Richarlison? Muito mais. Eu não sei. O Richarlison é provado toda semana aí na Premier League e faz gols, né, na Premier League, então eu não sei. Eu acho a Premier League mais difícil que o Brasileirão, né? Na minha lógica, claro, né? Na minha lógica, como a Premier League é mais difícil que o Brasileirão, ele faz gols na Premier League, né? Eu não consigo ver nenhum desses caras aí com a camisa da seleção brasileira me encantar, sinceramente. Talvez seja mais ou menos Faz todo sentido isso que o Gabriel falou, mas aí, Gabriel, nós não convocaríamos o Everton Ribeiro também, né? Porque o Everton Ribeiro não é testado toda semana. Eu não teria convocado. Eu acho o melhor jogador do país. Mas eu acho que se a gente está pensando em reformulação... Né? E nem o Cebolinha, então, né? A lógica parece ser jogar na Europa, né? Em campeonatos teoricamente mais difíceis. Se esse... mas se é esse o critério, tá bom. Tem que jogar na Europa para vestir a camisa da seleção brasileira. Não, mas o Por outro lado, a foi política, goleador né? da seleção da Copa América. Foi escolhido Jogou muito. o craque da final, esse aí. Não dá para colocar no mesmo saco do Richarlison. O Richarlison... Por outro lado, a política deixa de fora o Gerson, que deveria haver uma composição. O Gerson é o melhor volante pela esquerda do país. Volante. E os caras não convocam. Hein? Fale, senão. Benfica. Tem lugar. Voltou o Benfica. Não, tu deixar o Gerson fora da seleção brasileira e levar... Não vou citar nome porque o Marco não gosta que eu cite certas coisas, né? Mas tu deixar o Gerson fora é brincadeira no Brasil. Não, os convocados foram até, vale, né, destacar, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, o Coutinho e o Everton Ribeiro. Não, o Douglas Luiz não joga aqui no Grêmio. Mas o Guardiola gosta, né? Então Mas tem que como trazer o Douglas Guardiola Luiz é para aquele que treinar a estava no seleção. West Ham? Na Aston Villa. Parecido, as Tá cores no Aston parecidas. Villa, eu vejo jogar cabelinho pintado, rapaz, só toca a bola pro lado. Cara com isso. Eu sinceramente... Eu falei dias atrás aqui, eu acho que o Tite ele tinha que morar na Europa, cara. A seleção brasileira, a cabeça dos jogadores, ela é toda voltada para a realidade europeia. E a cabeça do Tite, eu acho que tinha que ser também. O Tite tinha que estar frequentemente em contato com os técnicos europeus. Mas eu acho que ele já faz que esse isso, é o novo Benfica. conceito, né? Eu vejo ele e o Kleber
viajando o tempo todo, na Europa. Eles estão vendo sempre em jogos. contato, eles estão sempre em contato. Eu acho que ele faz isso aí. O guri dele faz o Matheus. Matheus. Guri. Já até E casado. eu sou fã do Faz- Tite, hein? Só pra Faz deixar os bem claro, eu sou fã. contatos. Porque ele domina Também as Gabriel. línguas. Oi. Por que o Arthur ele está pagando o preço vamos dizer, da falta de profissionalismo dele ou ele saiu da mira do Tite? Hein? As atuações dele não agradaram o Tite e ele faz muito tempo que ele não joga, né? Porque desde que começou a situação da saída dele para a Juventus ele não entrava em campo, então ele acabou nem fazendo parte aí dos planos nesse momento. E ele tá jogando na Juventus? Só teve um jogo até agora e ele não começou como titular. Se eu não me engano, ele nem começou o jogo, nem entrou. Ah, tá. Eu até Nem vou entrou. confirmar. Eu não fui vi, olhar, eu não fui olhar vi. a escalação ali, naqueles aplicativos, ele nem entrou. Nem entrou, né? Nem entrou. Então. Ele deve Domingo estar passado. tentando se adaptar, né? O Pirlo diz que conta bastante com ele, é um jogador interessante. Mas ele ainda não- ficou muito bem na foto ao lado do Cristiano Ronaldo. Só aquela foto ali, cara, já consagra uma vida inteira. Vem que Jogou o cara jogou com Jogou o com Messi, os dois, né? jogou com o Messi, com o Neymar e com O Cristiano agora. Esse tem Cristiano história pra Ronaldo. contar. Esse tem história pra contar. É tipo o Di Maria, né? Jogou Eu com o espero Messi, que ele se jogou com o adapte. Cristiano. Eu espero que o Arthur, né, eu gosto, vou falar porque eu gosto do futebol do Arthur. Eu espero que ele se adapte muito mais rápido ao time do Juventus, da Juventus, né, do que a noite de Turim. Isso é importante. Isso é importante. Porque ele, Não lá no pode. Barcelona ele se adaptou rapidamente à noite. Como é que é? Birra? É a cerveja italiana, né, Marco Antônio? Birra. Não, mas as informações que eu recebi outro dia aí são preocupantes em relação à vida noturna do Arthur. Tomara que ele tenha mudado. Pois Hein? é. Atleta tem que ir até um ponto. Depois não pode ultrapassar. Você sabe diria que melhor ele é. eu. Você diria que ele é um Paulette da juventude, Marco Antônio? Um craque dentro Não, de não, campo, não. mas O Paul- seduzido pela noite? Não, eu jogava mais que ele. Não, já vou te atropelar, eu jogava mais que ele. Paulette, o Paulette é Mas que nem uma o pergunta, Renato. ele joga mais? O Renato joga mais que o Cristiano Ronaldo, sempre jogou, e o Paulette joga mais que o Arthur. O Paulette, ele era um cara que ia para a noite, mas ele tinha muitos cuidados, vários cuidados que o Arthur não tem. Não, é que no tempo dele não tinha Instagram. Não digo só nisso, em vários aspectos, inclusive de saúde. Ô, meus amigos, o Arthur joga mais ou menos que o Matheus Henrique, hein? Mais. Eu acho que Joga joga mais. Joga mais? Acho que Eu joga, acho que joga acho mais. que joga mais. Joga mais, é mais vertical. Mas o problema é que eu acho que o Matheus Henrique é mais profissional do que ele. Era. Aqui até ele estava indo bem, mas lá na Europa é que Barcelona, para quem conhece Barcelona, Se deslumbrou, Marco Antônio. Barcelona Deslumbrou. é uma cidade É o deslumbre. incrível Mas para além o cara disso, fazer festa. além disso, ele sofreu do mesmo problema de vários que vão pra lá e ele sofria no Grêmio, não conseguia jogar 90 minutos. Não conseguia jogar 90 minutos inteiros uma partida. Foram poucas. Será? O problema poucas. dele chama-se dinheirite. Muito dinheiro, muito dinheiro. Fazer intervalo? Mas por que será Esse que é o o cara meu não problema consegue? também. Por que não joga os Esse é o meu 90? problema também. Pela noite, né? Pela noite. Não, é dinheirite. Pois a é, falta. né? Aí não adianta, né? O meu também é a falta de dinheirite. Para, tá Eu ganhando disse. igual o Cavani na Europa, ô Marcão. Não, Me não. engana. Não. Cavani ganha um pouco mais. O do meu que não, o meu não é esse. O meu não é esse. Eu nem sei mais onde é que eu vou botar tanto dinheiro. Vamos pro intervalo, senão nós vamos arrebentar a boca do caixa aqui. Vamos pro intervalo, já voltamos. Temos mais alguns recados para ler aí, Gabriel. Temos sim. Que bom. Aqui, ó, no 992010949. O Vilmar do Balneário Arroio do Senhor brincou. Hoje nenhum de vocês ganha menos que o Cavani. É porque ele tá desempregado.
Que o Vilmar. O Cavani tem negócios, né? Ele ganha muito nos cavalos de raça. Eu acho que o mensal dele ainda é próximo do que a gente recebe. Agora, né? Depois aí vai ser mais. O Noite de Torino não existe, a noite é em Milano. É o Cláudio Herman. Isso mesmo. Por favor, não tirem o Lucas Silva do time. É ele e mais 10 mandando aqui pra gente. Eu tava na bronca com ele porque ele tava jogando mal. Agora, no Grenal, ele jogou muito bem. O Hulk da Vila Elza. Não entendi você. Se o problema são os buracos no meio, sobretudo pra não expor tanta defesa, Lucas Silva na frente da área é a escolha natural. Tá certo. Boa tarde, senhores. Na atual circunstância, jogam Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean-Pierre. O Michael e Darlan são a opção para o segundo tempo. Abraço de Nova Santa Rita. É o Daniel Oliveira. Se posicionando, é isso aí. Nós queremos isso. O Luiz Carlos do Maitá. Lucas Silva, Matheus e Jean-Pierre. É o meio-campo dele. Boa. Não tem mais Grenal. Agora é Grêmio versus Argentina. Argentina de Cuesta, Dali, Musto, Leandro Fernandes. É o Ricardo Arozzi mandando também aqui pra gente. O Rudy Marques, ouvindo o Alessandro Chaves Barcelos ontem, fiquei com a nítida impressão que eles não sabem por que perdem. Lamentável. Foi o Alessandro. O Alessandro Barcelos, perdão. O Alessandro Barcelos. O René mandou assim, ó, Paulete, você tem que ir lá no Beira-Rio conversar com o Cudê. O gringo é bom treinador, só precisa de uma luz. Um abraço pra moçada do apito. Gostaria muito. Paulete, vai Gostaria e tem um muito. desafio pra ti. Qual é? Interpretar o que ele fala. Não, porque... tecla SAP. Teclas. Boa. Ainda aqui também no 992010949, o Inter vai trocar o Cudê e o Musto por Odair e Muriel. O Odair tá numa situação complicada, inclusive, né? Diga-se de O Muriel passagem. deu uma entregada ontem, né? Fluminense, aliás, torcida do Fluminense tá tiririca. Um time, hein? Não, e detalhe, né? Pelo menos estava indo pros pênaltis até os 47, aí conseguiu tomar o terceiro, né? Verdade. O Fluminense, até na entrevista coletiva, depois do jogo, o Fluminense é ruim. Eu não vi como é que foi. Guimarães. O homem desesperado porque não conseguia botar a entrevista no ar, a internet do Fluminense, nem a internet do Fluminense está funcionando, Marco Antônio. Que o Sérgio Guimarães é setorista do Flu na Tupi, né? E já foi assim no domingo passado contra o Sport também, a entrevista não entrou na hora, só entrou 5 horas depois, a assessoria teve que mandar para todo mundo disponibilizar, na hora não conseguiu botar no ar. Que coisa, hein? E o Wellington do Vasco, nosso amigo. Vocês sabiam que na Copa América, aquela, Marco Antônio, que fomos eu, tu e o Benfica, e o Vianney, o Benfica Silvio e o Vianney, alugamos uma casa lá em Santa Cruz de la Sierra. Esses malucos não tinham o que fazer. O Wellington, o Sérgio Guimarães me disse, Boaz, montamos um filme pornô. Naquela época não tinha internet, né? Não. Diz que fizeram um filme pornô. Eu acho meio complicado que tenha rolado, mas... Eu imagino. Papo de carioca, o cara tem que acreditar, né? Exato. Entre eles, será? Não, diz que não, que convocaram não sei o quê. E o nosso amigo Vianney Carlet também, né? O Vianney é um cara que viaja sempre foi um cara muito, né? Preocupado com saudades da família e tudo mais. Ficava na Bíblia. Isso aí. Claro. É isso aí. Rapaz do céu, vocês... Não. Vocês me lembraram agora de um episódio em que eu fui num determinado lugar e o Eldio Macedo... Sérgio estava junto, Sérgio? Eldio Macedo era padre. Que loucura. Tu lembra disso? Lembro. Eldio Macedo era padre e falava portunhol ainda. Abençoava as pessoas. Na nossa casa lá, o Paulete, um dia bate o Telmo Zanini. Vianney,
tira o carro de vocês daí que o Galvão quer sair, o Vianney. Ah, eu tiro, mas o Galvão que espera terminar a novela. Foi ou não foi verdade, Marco Antônio? Foi verdade. Eu vou tirar, mas agora não, porque eu tô vendo a novela. Rapaz, impressionante aqui, ó. Essa questão com o Vianney Carlet, eu estava falando com o Pinheirinho outro dia. Eu lembro desse cara todo dia, cara. Todos os dias tem alguma coisa que me faz lembrar do Vianney Carlet. Que foi muito forte na vida da gente, né? Ele foi um cara marcante, né? Verdade. Ele era um cara extraordinário. Bom, nosso tempo fechou aqui. Desejar a todos aí um ótimo final de semana. Obrigado pela participação aqui no apito final. Obrigado aos ouvintes que colaboraram, que participaram, aqueles que ficaram atentos ao que nós falamos aqui. Valeu. E nós voltamos na segunda-feira. A gurizada toda volta aí no futebol no fim de semana. Oi? Você está de folga? Toma uma skin por mim, Marco Antônio. Eu tô de folga, obrigado. Vou tomar uma skin para vocês. Tchau para vocês.